Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar aí do emprego do hífen. Para falar de emprego do hífen, nós precisamos saber aí o que são prefixos. Vale lembrar que esta aula já está de acordo aí com as novas regras de ortografia. Por quê? Porque facilitou bastante. Sempre que se faz aí uma mudança, né, nas regras de uma língua, a intenção é facilitar bastante para vocês. Então ficou muito fácil, por isso que eu vou fazer aí já o emprego do hífen de acordo com as novas regras de ortografia, ok? Então assim, ó, o que é prefixo? Tá? Prefixos, pode-se dizer assim, que são aí elementos mórficos que se agregam às palavras da língua portuguesa para formar uma nova palavra, tá? São como assim, digamos, pedacinhos de palavras que se juntam a outras palavras da língua portuguesa e junto com essas outras palavras vão ter uma palavra nova aí, um significado mais completo, digamos assim, tá? Eles vão aparecer geralmente do lado esquerdo, né, da palavra com a qual vai se agregar aí, e vão dar um sentido novo a esta palavra, tá? Sozinho eles não formam palavras, prefixos não são palavras, eles vão depender aí de uma palavra da língua portuguesa para formar uma palavra com sentido completo, tá? São vários na língua portuguesa. Eu aconselho vocês a irem aí na parte de estrutura e formação das palavras para dar uma olhada nos diversos prefixos aí que a língua portuguesa tem. Eles geralmente vêm do grego ou do latim, né? E vocês vão encontrar isso em estrutura e formação das palavras, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui. Eles geralmente têm aí um significado, né, como vocês estão vendo aqui. Eu coloquei aqui vice, ante, proto e super. E aí eu vou falar um pouquinho desses aqui, mas existem vários aí na língua portuguesa. O vice, por exemplo, significa aí em lugar de, né? Mas ele só diz em lugar de, sozinho, ele só me diz que ele tem um significado de em lugar de. Para ter um significado mais geral, ele vai se agregar uma outra palavra. Tá aqui, diretor, vice-diretor, né? Como vice significa em lugar de, ele vem do latim, vice-diretor vai significar aí a pessoa que pode ficar no lugar do diretor, né? Que pode tomar aí o lugar do diretor. Ante significa oposição contrária, aliás, oposição ou ação contrária, e ele vem do grego. Aí eu posso colocar aqui um exemplo, né, como anti-higiênico. Perceberam que vice-diretor e anti-higiênico tem hífen? A gente vai ver por quê, tá? Então anti-higiênico, oposição aí, ação contrária, pode-se dizer que anti-higiênico é o famoso relaxado, porcalhão, que não gosta de higiene, né? 3. Proto. Tem um significado aí de início, vem do grego, e aí está aqui, protótipos, juntando uma outra palavrinha, né, seria aí o primeiro modelo de um carro, de uma maquete, né. 4, super, significa posição superior, ou excesso, vem do latim, e aí o exemplo aqui, superdotado, uma pessoa excessivamente inteligente, né, que está numa posição superior, digamos assim. Eu coloquei aqui outros exemplos de prefixos, né, que vocês vão aí me prometer que vocês vão dar uma olhadinha na gramática, ou até na internet mesmo vocês vão encontrar. Joguem aí no Google prefixos latinos e gregos, vocês vão encontrar aí uma série de prefixos. Então eu tenho aqui os mais usados aí com hífen: mini, sobre, ultra, sub, extra, alto, infra, micro, multi, semi, contra, neo, recém, hiper e inter, tá? E esses aí são os prefixos que a gente vai ver, né, e outros ainda mais, além desses aqui, na colocação do hífen aí. Nós vamos trabalhar aí com regras, tá? Vamos ver várias regrinhas para o emprego do hífen. Vamos ver então a nossa primeira regrinha. Pois bem, pessoal, nós vamos trabalhar aí com regras, tá? A regra de número 1 é a nossa regra geral. E ela tem aí dois tópicos, A e B. O que diz aí então, né, a nossa regra geral? Que eu sempre vou usar o hífen diante da letra H. É o que está escrito aqui, ó. Sempre se usa hífen diante de H. É importante que você sempre observe aí, na questão do emprego do hífen, a última letrinha do prefixo e a primeira letrinha da palavra que vai se juntar ao prefixo. Como essa regrinha de sempre se usa hífen diante de H, eu não vou precisar olhar a última letrinha do prefixo. Eu vou olhar só a primeira letrinha da palavra que vai se juntar ao prefixo. Se for H, hífen na certa. Sempre se usa hífen diante de H.
Então eu tenho aqui ante mais herói, super mais homem, proto mais história e sobre mais humano. Todas elas começam com H. Com certeza vai ter o hífen. Tá aqui, ó. Anti-herói, super homem, proto história, sobre humano. O que vai acontecer? Eu vou colocar ali, ó, o hífen. Hífen, né? Vai ter o hífen ali. Hífen, hífen, hífen e hífen. Por quê? Porque eu sempre uso hífen quando o prefixo aí esbarrar na letra H, tá? Então vamos combinar isso aí. Eu vou olhar sempre a última letrinha do prefixo e vou olhar também a primeira letrinha da palavra que se junta ao prefixo. Neste caso aqui, se for o H, hífen na certa. O tópico B diz o seguinte: sempre se usa hífen diante de vogais e consoantes iguais. Vamos ver, vamos entender o que quer dizer isso aqui. Diante de vogais e consoantes iguais. Aqui eu vou olhar a última letrinha do prefixo e a primeira que vai se juntar aí, a primeira da palavrinha que vai se juntar ao prefixo. Então eu tenho aqui contra, é prefixo, e a próxima palavrinha é ataque. Né? O que vai acontecer? Hífen na certa, vogais iguais. Aqui, ó, contra termina com A e ataque começa com A. Hífen na certa, por quê? Porque eu tenho aqui vogais iguais, então eu tenho que separar. Micro-ondas. Né? O que vai acontecer? Eu vou colocar o hífen, porque eu tenho que deixar as vogais iguais separadas. Tá? E as consoantes iguais também. Então o que vai acontecer aqui? No caso de interregional, vai ficar aqui, ó, inter, a última letrinha do prefixo é R, a primeira letrinha da palavra que se junta ao prefixo é R, hífen na certa, separo por hífen. E aqui sub, bibliotecário. Né? Sub termina com B e bibliotecário começa aí com B. Então eu tenho que separar. Tá? Então as regrinhas são muito simples, elas são bem fáceis. Essa regra geral aqui, que é a nossa regra 1. Tá? Sempre se usa hífen diante de H, tá aqui, todas as palavras com hífen, né? Porque a próxima palavrinha começa com H. E sempre se usa hífen diante de vogais e consoantes iguais. Tá aqui, vogais iguais eu separo, consoantes iguais eu separo também. Vamos ver a regrinha de número 2. Regrinha de número 2, pessoal, é bem tranquila. Ela só exige de vocês aí um pouco de decoreba, tá? Só tem que decorar. O que vocês vão decorar aí? Que os prefixos recém, além, a quem, vice e ex sempre com hífen. Tá? Sempre apareceu ali, eu não preciso nem olhar a última letrinha do prefixo e a primeira da palavra que vai se juntar ao prefixo. Não preciso olhar. Recém, além, a quem, vice e ex tem hífen com qualquer palavra que ele venha se juntar aí. Tá? Então tá aqui, recém-casado, além-mar, a quem-mar, vice-rei, ex-deputado. Tá? O cuidado que vocês vão ter que ter aqui é na questão do ex. Tá? Por isso que é importante conhecer aí o significado dos prefixos. O que eu tenho aqui? Extraordinário e expelir. Tá? Isso aqui não é prefixo ex. O ex, ele significa estado anterior. Ex-deputado, já foi deputado. Ex-marido, ex-mulher, ex-funcionário. Tudo estado anterior. Né? Ou cessamento. Aqui não é o prefixo ex. Aqui é o prefixo extra, que tem um outro significado. Tá? Então não precisa colocar o hífen. Prefixo extra. E aqui é o prefixo ex no sentido de movimento para fora. Expelir. Tá? Então não precisa colocar ex, hífen, pelir, de jeito nenhum, é uma palavra só. Tá? É esse aí o único cuidado que vocês vão ter que ter. Fora isso, é só decorar que estes prefixos aqui sempre exigirão o hífen. Ok? Regra de número 3 exige aí também, pessoal, decoreba. Tá? Mas é fácil, não é difícil. Ela diz o seguinte: prefixos hiper, inter e super sempre com hífen quando a próxima palavrinha começar com R. Tá? E aí eu entro na regrinha aquela de número 1, na regra geral, ou seja, consoantes iguais, sempre com hífen. Tá? A hiperradical, né? Hiper, a próxima palavrinha começa com R, eu coloco o hífen. Super, a próxima palavrinha começa com R, tá aqui R, eu coloco o hífen. Interregional, a próxima palavrinha começa com R,
eu coloco o hífen. Então aqui eu posso ir pela regrinha 1, que é a regra das consoantes iguais, que eu vou colocar o hífen, e posso ir por essa regrinha 3, hiper, inter e super, sempre com hífen quando a próxima palavrinha começar com R. É muito fácil, não tem segredo nenhum. É isso aí. Regrinha de número 4, eu vou olhar aí a última letrinha do prefixo e a primeira com a qual começa a palavra que vai se juntar ao prefixo. A regra de número 4 diz o seguinte: prefixo circun e pan. Eu vou colocar hífen quando a próxima palavra começar com M, N ou vogal. Só nestes casos. Então eu tenho ali circunmurado com hífen, por quê? Eu tenho circun e tenho murado começando com M. Circunnavegação, eu tenho o prefixo circun e a próxima palavrinha começando com N, tá ali, N. Eu tenho aqui circun e a próxima palavrinha começando com vogal, então tem hífen. Panmixia, eu tenho o prefixo pan e a próxima palavrinha começando com M, né? Então vai o hífen. Pan-americano, eu tenho o prefixo pan e a próxima palavrinha começando com vogal. Então eu coloco ali o prefixo, tá? Não esqueçam disso. Estes prefixos aqui, circun e pan, eles vão ter hífen quando a próxima palavrinha começar aí com M, N e vogal. Só nestes casos. A nossa quinta regrinha, pessoal, ela é bem fácil, tá? Ela diz o seguinte: quando eu encontrar aí vogais diferentes, eu não vou colocar o hífen. Ou seja, eu vou olhar a última letrinha do prefixo e vou olhar a primeira letrinha da palavra com a qual começa este prefixo. O que eu vou fazer? Se forem vogais, vocês já sabem como é que funciona, né? Tá lá na nossa regrinha geral. Vogais iguais, eu coloco o hífen. Né? Vogais diferentes, que é essa regrinha aqui de número 5, eu não vou colocar o hífen. Observem o seguinte, eu tenho aqui ante mais aéreo. Então eu tenho ali, ó, vogais diferentes. Ante é um prefixo que termina com i e aéreo começa com a. O que vai acontecer? Eu vou juntar tudo, não tem, tá? Agroindustrial. Agro, prefixo que termina com o. Industrial, né, a palavrinha aí com a qual que o prefixo vai se juntar, começa com i, não precisa colocar o hífen, tá aqui, agroindustrial, tudo junto. Autoescola, que antes tinha hífen, agora não tem mais, né? Vocês observem aqui, auto termina com o e escola começa com e, então vogais diferentes não tem. O que vai acontecer? Tudo junto. Teleentrega, vogais iguais, tem hífen, por isso que aqui tá com hífen, tá? Então essa regrinha é uma regrinha muito fácil, muito tranquila. Vogais diferentes, eu sempre deixo sem o hífen aí, junto tudo e não coloco o hífen. Apenas com vogais iguais, tá ok? Regrinha de número 6 tem que ter um pouquinho de atenção aí, pessoal. Por quê? Porque ela tem a ver aí com as alterações fonéticas que o prefixo, né, ou que a ausência do prefixo pode causar. Então, o que diz a regrinha de número 6? Prefixo mais letra S ou R, né, eu vou dobrar a letra. É isso que eu tenho que fazer. Observe o seguinte, tá aqui, ante mais social, eu tenho o prefixo e a próxima palavrinha começa com S. O que eu faço? Dobro a letra, vai ficar antissocial, 2 S. Mini saia, prefixo mais próxima palavrinha que começa com S. O que eu vou fazer? Dobro a letra. Ultra resistente, eu tenho prefixo mais próxima palavrinha que começa com R. Então, dobro a letra. Ultra resistente. Fica estranho, mas é assim mesmo. Neorrealismo, tem prefixo e mais próxima palavrinha que começa com R, dobro a letra. Por quê? Por que eu faço isso? Porque nós temos aí, nós vimos em ortografia, que o S no meio de duas vogais tem som de Z. E o R no meio de duas vogais tem som de R, R brando. Tá? Para tirar, se eu juntar tudo e não dobrar o S, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter a palavra antissocial. E aqui mini zaia.
Aqui ultra resistente, neorrealismo. Tá? Então o que eu faço? Eu vou dobrar, né, o S para ficar com som de S e vou dobrar o R para ficar com som de R. Tá? Por isso que eu dobro. Tá? Agora, tem que ter atenção nesse caso aqui. Ó, tá? Supersônico, super mais sônico. Precisa ter hífen ou não? Não precisa. Por quê? Porque não vai causar alteração fonética alguma. Supersônico, se junta tudo, o S está ali no meio do R e do O, não tem alteração fonética nenhuma. Então, supersônico, como está escrito aqui, sem o hífen. Por que a gente dobra aqui no caso do hiper, do super e do inter? Porque se eu juntar tudo, observe aqui que vai causar uma alteração fonética. Eu vou ficar com hiper romântico, super resistente e interregional. Né? Aqui, inter, com E ali, interregional. Ó, interregional. Né? Não vai soar o último R, não vai ficar hiper romântico, vai ficar hiperromântico. E aqui não vai ficar super resistente, vai ficar super resistente. E aqui não vai ficar interregional, vai ficar interregional. Por isso que eu simplesmente coloco o hífen ali no meio. Né? Aí aqui entra na regrinha aquela do hiper, do super e do inter. Dei uma olhadinha aí no vídeo anterior, né, na regrinha anterior, que vocês vão ver por que eu tenho que colocar o hífen aqui para separar essas consoantes iguais. Tá? Então essa regrinha de número 6 diz isso aqui: prefixo mais S e R dobra a letra. Apenas um cuidado aqui com super, com hiper e com inter. Tá ok? É isso aí.